radicais, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a brincadeira de hoje. Estão vendo aí? Nós temos uma divisão de números não inteiros. Professor, mas o que é um número não inteiro? Bom, para começar, a gente tem que entender o que é um número inteiro. Vamos lá? Eu vou aproveitar esse espaço aqui, desse nosso novo desafio, e explicar o que são números inteiros. Bom, vocês estão vendo essa vírgula aqui? Isso aqui divide o que é número inteiro do número não inteiro, tá? Inteiro. Inteiro, vamos pegar aqui o número 1. Quando a gente olha para o número 1, para o número 2, para o número 3, né? Eles são números que estão fáceis de ver, né? Eu não tenho dificuldade de olhar para cá e dizer esse aqui é o 1. Eu não tenho dificuldade de olhar para cá e dizer que esse é o 2, que esse é o 3. Eu não tenho dificuldade alguma, né? Eu olho para cá, ó, e digo que número é esse? É o número 8, né? Não tenho dificuldade de falar. Então, a gente pode imaginar dessa forma que ele é um número inteiro. Eu olho para ele e digo, é um 8, ok? Agora vamos olhar para cá. Quando eu fizer isso aqui, ó, 7,02. Esse aqui também é um número. Só que eu tenho mais dificuldade de enxergá-lo, né? Essa vírgula apareceu aqui só para dizer para a gente que existe aqui um número inteiro, que está aqui, ó, o 7. E esse número aqui, ó, que está depois da vírgula, que a gente chama de decimal, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Mas esse aqui é o inteiro. E esse aqui, o decimal. Depois eu vou explicar, tá? Por enquanto eu só guardem o nome, decimal. E podem me cobrar depois para explicar melhor. Tá? Então, quando a gente vai falar de números não inteiros, a gente tem que entender o que é inteiro e saber a diferença. Tudo bem? Ok por enquanto? Número inteiro. Número que a gente consegue enxergar e falar assim, sem dificuldade, que número que ele é. Se eu colocar o número aqui, ó. Que número é esse? É o 10. Se eu colocar aqui o número... Que número é esse? Muito bem, é o 34. Eu não tenho dificuldade de falar que número é esse. A partir do momento que eu faço isso aqui, ó, eu já tenho uma dificuldade um pouco maior de falar que número é esse, né? Mas aí eu já sei, né, pelo que acabamos de ver, que o que está do lado de cá, ó, tá vendo aqui a vírgula? Do lado de cá é o inteiro e esse aqui é o decimal, justamente, que nós vamos ver em aulas futuras, tá bom? Isso tudo para a gente entender o que a gente vai fazer. Ó. A gente vai fazer uma divisão de não inteiros. Divisão a gente já entendeu o que é, né? A gente está pegando alguma coisa e dividindo um pouco mais, né? E dividindo, e dividindo, e dividindo. Ah, professor, para que eu vou dividir tanto? Bom, eu não sei ainda para que você vai usar. Mas você precisa saber. Faz parte do nosso dia a dia. Então são coisas que do dia a dia que a gente precisa saber. Tá? Mas professor, tão pequenininho assim? Sim. Eu não sei onde você pode usar, mas você pode precisar e é bom que você saiba quando você precisar. É muito ruim quando a gente se depara com uma situação como essa aqui e a gente não sabe o que fazer. Surgir dúvidas e tudo, né? Por mais que você não lembre naquele momento que você vai precisar, você vai lembrar que já viu. E daí você procura em livros, algum lugar, mas você vai saber o que procurar. Diferentemente de você nunca ter visto, nunca ter feito um exercício, por exemplo, tá bom? Então a gente vai fazer uma divisão de números não inteiros, ou seja, esses números assim, ó, que tem a vírgula e tal, que a gente olha assim e tem uma certa dificuldade até de entender o que significa. Mas nós somos corajosos, né? E nós somos radicais, e por isso que a gente vai resolver isso aqui. Tudo bem? Vamos lá? Para começar, essa vírgula não atrapalha a gente? Assim, não dá uma confusão assim no que a gente está olhando, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é se livrar dela, tá?
tudo que está nos atrapalhando, dificultando nossa imaginação para resolver o problema, a gente vai dando um jeitinho aqui, dando um jeitinho ali para resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar aqui, ó. Quantas, a gente chama isso aqui de casas, tá? Então, essa aqui é uma casa, aqui é outra. Casa. Casa mesmo de casa. Casa. Tá? No caso aqui são casas. Certo? Anotem aí, porque a gente vai falar outras vezes desse nome aqui. Aqui é uma casa, aqui são duas casas. Tudo bem aí? Muita informação não, né? Respirem. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é contar as casas. Uma casa, duas casas. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu olhando a quantidade de casas que tem aqui, eu vou pegar e jogar essa vírgula que está desse lado para a primeira casa aqui, para a segunda casa aqui. Se tiverem outras casas, eu vou contando as casas e daí eu vou saber o que fazer com a quantidade de casas. Tá? Então vamos lá. Então eu contei uma casa, duas casas. Tudo bem? A gente tem que pegar essa vírgula aqui, ó, e jogar para essa casa aqui, ó. Por enquanto ela tá aqui, ó, números inteiros, tá? Separando o inteiro. 2, vou falar mais vezes, né? Não vai ter jeito. 2 decimais, decimal, aqui é só no plural, tá? Decimais. Tá? Então eu vou jogar para cá e depois para cá. Só que em matemática nada existe por acaso, existe sempre uma razão para a gente fazer as coisas. A gente não pode fazer de qualquer jeito, senão deixa de ser algo lógico, algo que seja exato, né? Algo que seja confiável. Tudo tem que ter uma explicação. Então, na divisão, o que a gente faz? Eu vou fazer uma mágica aqui, ó. Eu vou pegar, são duas casas decimais, né? Então, vou pegar esse lado aqui, ó. Eu já contei as casas decimais, são duas. Eu vou multiplicar isso por 100. Nossa, professor, mas por que por 100? Por causa da quantidade de zeros que tem aqui, ó. Aqui tem 2 zeros. Aqui são duas casas. 2 zeros, duas casas. 2 zeros, duas casas. Ah, professor, então se tivesse mais uma casa decimal aqui, seriam 3 zeros? Sim, você já entendeu. É exatamente isso. Tudo bem? Se fosse apenas uma casa decimal, seria quantos zeros? 1. Então seria 10, não seria 100, né? Tudo bem? Então sempre assim, tá? É sempre a quantidade de casas decimais que estão aqui. Eu vou sempre utilizar o número 1, né? E o número de zeros suficientes para me mover a vírgula para o fim. Tudo bem? E como eu acabei de falar, a matemática existe lógica. Se eu multiplico esse carinha aqui, ó, por 100, eu tenho que multiplicar esse carinha aqui também por 100. Vamos lá dar nomes, né? Eu acho importante os nomes. Então, eu multiplico o dividendo por 100 e o divisor por 100. Se vocês têm dificuldade nos nomes aqui de cada área da divisão, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, que está bem explicadinho lá. E mais um desafio para vocês. Perguntem às pessoas próximas de vocês, né? Se você for adulto, está aprendendo a fazer, ou se você é criança tal, e está vendo aqui as aulas, né? Pergunta de algum coleguinha. Aqui, ó, como é que eu nome dessas áreas aqui, ó? Muitas pessoas não sabem, por isso que quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento é poder.